E a gente vai começar a edição de hoje com essa notícia terrível, muito terrível. Um crime chocou a população de Cravinhos e região. A mãe, de 32 anos, matou o filho, um adolescente de 17 anos. Ela teve a ajuda do marido para queimar e enterrar o corpo em um canavial. Dá para acreditar nessa história? Uma história terrível. O crime foi no dia 29 de dezembro. Mas a história só veio à tona agora, depois que o corpo foi encontrado. Você imagina essa situação, né? Uma mãe matar o próprio filho. Nós vamos ao vivo com o repórter Maurício Andrade, que está em Cravinhos e tem mais informações. Maurício, você está na frente da casa da família. Boa tarde para você. Boa tarde, Guilherme. Pois é, uma história que chocou Cravinhos e também toda a região. Nós estamos, sim, bem aqui em frente à casa onde o adolescente morava com a mãe. A família era formada, então, por ele, um menino de 17 anos, a mãe, o padrasto e uma criança de apenas 4 anos. O adolescente trabalhava com a mãe em um supermercado aqui da cidade. O casal foi preso ontem, foi ouvido e depois levado para a cadeia. Enquanto eu vou passando as informações, Guilherme, nós estamos acompanhando aqui imagens da casa. Na rua já tem algumas pessoas, inclusive, muitas pessoas chocadas com esse crime. Houve revolta dos moradores. Itaberli Lozano tinha 17 anos. A mãe, Tatiana Lozano Pereira, de 32, era gerente de um supermercado. Os dois trabalhavam juntos. Ela matou o rapaz com uma facada e depois teve a ajuda do marido e padrasto do menor, Alex Cantelli Pereira, de 30 anos, para queimar o corpo e enterrar. Ela alega legítima defesa. Diz que o filho era viciado em drogas e violento. O marido nega envolvimento na morte. Disse que ajudou a queimar o corpo e enterrar no canavial. O crime foi no dia 29 de dezembro, mas só foi descoberto agora. Os dois foram presos temporariamente por 30 dias. Tatiana foi levada para a cadeia feminina de Cajuru, enquanto Alex passou a noite na cadeia de Santa Rosa de Viterbo e hoje foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Ribeirão Preto. Nenhum dos dois tinha passagens pela polícia. O delegado disse ainda que não fechou o caso e acredita em premeditação, que pode aumentar a pena de prisão. Daqui a pouco, Guilherme, a gente vai acompanhar a reportagem, mas eu queria só conversar com uma pessoa aqui na rua, rapidinho, porque conheciam a mulher, a família. Qual é o nome da senhora? Patrícia. Patrícia, era uma família tranquila até então? Tranquila, de boa, ninguém nunca viu nada. Ela é uma boa mãe e tudo, sempre trabalhou para cuidar desse filho. Eu não sei o que é que aconteceu. O pessoal está chocado, né? Tá todo mundo chocado, os vizinhos, porque ninguém nunca viu nada. Ela só vive trabalhando, do trabalho para casa, do trabalho para casa. E o menino era problemático ou não dava para perceber essa situação? Não dava para perceber. Só teve uma discussão só aí no dia de Natal, ou foi dia 25 ou foi dia 26, que teve uma discussão aí, só isso que eu vi. E depois disso, não vi mais. Ele teve aí um dia, veio pegar as coisas dele e foi embora. Até porque a gente percebe que é uma rua calma, né, Patrícia? Se fosse algo fora do normal, anormal, as pessoas aqui, os vizinhos perceberiam, né? Perceberia. E eu moro bem do lado dela e eu nunca vi nada de estranho, nada. Ela sempre é uma mulher trabalhadeira, tudo era para ele, ela fazia tudo por esse menino. Tudo. Eles já moravam aqui há muitos anos? Olha, eu acho que sim, viu? Eu não sei te dizer que é muitos anos, porque eu tenho pouco tempo que eu aluguei essa casa aqui do lado e que eu vim para cá. Mas pois é. muitos anos. Pois é, Guilherme. Então, aí, obrigado, Patrícia, pelas informações, pela participação aqui ao vivo com a gente no Balanço Geral. Pois é, Guilherme, a gente continua mostrando aí a casa fechada, a rua está chocada, não só a rua, mas toda a cidade de Cravinhos. O caso virou notícia em toda a região. Esse crime aconteceu no dia 29 de dezembro. Vamos acompanhar agora a reportagem completa. O casal deixou a delegacia de viatura e foi direto para a cadeia. Itaberli Lozano tinha 17 anos. A gerente de supermercado, Tatiana Lozano Pereira, de 32, confessou que matou o filho com um golpe de faca após uma briga. Ela alega legítima defesa. Diz que ele era viciado em drogas e violento. Tem várias passagens, tem vários BOs, inclusive de tentativa até de
de sufocar um irmãozinho menor de 3 anos. Então ela se defendeu. E na luta corporal com o menor, ela acabou ferindo de morte. O atual marido dela nega a participação na morte do enteado. O tratorista Alex Cantelli Pereira, de 30 anos, diz que estava dormindo quando tudo aconteceu, mas admite que ajudou a esconder e queimar o corpo. O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de dezembro, mas o corpo só foi encontrado no último final de semana, em um canavial ao lado desta rodovia, que liga Cravinhos a Bonfim Paulista. Estava carbonizado e em adiantado estado de decomposição. Só depois disso, a mãe procurou a polícia para dar queixa do desaparecimento do filho. A atitude despertou a desconfiança dos policiais e, durante uma busca na residência do casal, a mulher confessou. 2 facas que podem ter sido usadas no crime foram apreendidas. Quando a notícia se espalhou, parentes e amigos de Taberli foram para a frente da delegacia protestar. Dário é tio do rapaz por parte de pai e não acredita na versão do casal. Suspeita que tudo foi premeditado. Ele conta que o sobrinho havia saído de casa por causa do desentendimento com a mãe e desapareceu depois de receber uma ligação dela. No primeiro dia que ele teve essa discussão com a mãe dele, ele pegou e foi para minha casa, né? Ele foi até passar aquela noite em casa, né? E depois aí era 11h30 da noite, o celular dele tocou. E aí ele atendeu, ele já estava dormindo também, aí ele falou que era a mãe dele chamando ele para voltar para casa. E assim chegou um carro lá, ele entrou nesse carro e depois nós já não achou mais ele, né? Era uma mulher e um homem, né? E ele pegou, cumprimentou essas 2 pessoas e entrou dentro do carro. O casal foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Teve a prisão temporária decretada por 30 dias. O advogado de defesa não descarta entrar com um pedido de habeas corpus na justiça para que os clientes respondam em liberdade. Nós vamos tentar relaxar essa provisória, se não der, entrar com a HC, alegando que ela agiu em legítima defesa e violenta emoção também, porque ela foi, a emoção dela até hoje está abaladíssima. Nas fotos de família, mãe e filho parecem próximos e felizes. Os 2 também trabalhavam juntos. Em uma rede social, amigos lamentaram a morte de Taberli e pediram justiça. É uma situação que deixa a gente muito chocado, porque um menino ainda de 17 anos, né, tinha uma vida muito aí para frente, né? E acabou acontecendo essa tragédia com ele e para a família também, né? Todos sofrem. Um crime que choca mesmo toda a região. Uma mulher de 32 anos mata o próprio filho de 17 anos. Essa é a mãe que matou o próprio filho. Esse, o jovem de 17 anos com uma vida inteira pela frente, um caso para a polícia investigar. O repórter Maurício Andrade conversou agora ao vivo com uma vizinha que falou que nunca notou nenhum problema entre os 2. Já o advogado de defesa falou que a mãe agiu em legítima defesa, que houve uma briga entre os 2. Um outro homem que foi entrevistado pelo repórter João Paulo Oliveira, que fez essa reportagem completa, disse que houve um desentendimento, que o filho saiu de casa. É o tio, né? O tio desse jovem que falou na reportagem. Então a polícia vai investigar. Surgiu também uma história que esse jovem teria muitas passagens pela polícia, mas isso a gente não conseguiu confirmar. Então a polícia vai investigar esse caso, vai ficar em cima. E a gente vai trazer aí ao longo dos próximos dias mais informações sobre esse caso. Independente do que aconteceu, é difícil da gente aceitar, né? Uma mãe matar o filho, né? Um jovem com a vida inteira pela frente. Olha só, essa é a mãe que teve a ajuda do companheiro dela para cometer esse crime. Os 2 estão presos. Para a polícia foi tudo premeditado. Ela já estava planejando matar o filho de 17 anos. E agora a polícia vai ter trabalho para investigar e apurar exatamente o que aconteceu. É algo
terrível, mas infelizmente a gente tem que noticiar aqui uma notícia que choca toda a região de Ribeirão Preto, uma mãe que matou o próprio filho.